Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fábio Osterman e hoje eu queria falar sobre um tema insistentemente presente na realidade brasileira. Corrupção. Esse tema, como já é de conhecimento de todos, tem dominado o jornalismo político, econômico, futebolístico, artístico, cultural. Em todas as áreas possíveis parece que a corrupção tomou conta do debate brasileiro. E isso é bom, mas contanto que nós entendamos qual é a verdadeira causa da corrupção endêmica que assola o nosso país. Em primeiro lugar, é importante que a gente entenda que por mais que a cultura tenha um papel importante em certos traços, como o excesso de corrupção, que hoje corrói as nossas instituições, o fato é que o brasileiro nada tem de especial e nada tem de tão mal que o torne mais propenso à corrupção do que outros povos. A grande questão aqui são os incentivos que o sistema dá para que o cidadão brasileiro, seja ele na vida civil, social ou política, incorra em casos de corrupção. E isso decorre do fato de que, no Brasil de hoje, o Estado domina praticamente todas as áreas da sociedade. O Estado brasileiro, por mais que nós liberais estejamos já cansados de falar sobre isso, o Estado brasileiro hoje tem uma presença absurda em todos os cantos da sociedade, e isso gera um espaço, obviamente, muito grande para que haja uma venda de favores para a obtenção de privilégios. Como diz o satirista e escritor americano P.J. O'Rourke, quando a venda e a compra de bens são definidos por uma legislação, a primeira coisa a ser comprada e vendida são os próprios legisladores. Então, a grande causa fundamental da corrupção no Brasil é o excesso de abrangência da política e do Estado na vida da sociedade, ou seja, o excesso de Estado na vida das pessoas. Se não, vejamos, dê uma olhada nesse ranking de percepção da corrupção elaborado anualmente pela Transparência Internacional, uma ONG altamente reputada que já realiza esse ranking há vários anos. Dê uma olhada nos países que lideram o ranking como os países mais transparentes, ou seja, aqueles que têm menos corrupção, e vejam também os países com mais corrupção. E agora dê uma olhada no mapa, que mostra o contraste entre os países com mais corrupção e com menos corrupção. Aí, como vocês podem ver, quanto mais vermelho é o mapa, maior é a corrupção. E quanto mais próximo do amarelo, mais limpo é o país, ou seja, menor é a prevalência de corrupção. Prestaram atenção nesse mapa? Agora vamos olhar um outro ranking em um outro mapa. Esse aí que vocês estão vendo, que é o ranking da Heritage Foundation, o ranking de liberdade econômica, ou seja, o Index of Economic Freedom, que é um ranking que a Heritage Foundation compila todos os anos, analisando o grau de liberdade econômica que cada país apresenta, ou seja, o grau de liberdade econômica que os cidadãos que vivem nesses países usufruem. Dê uma olhada aí nas categorias, etc. Nos países com mais liberdade econômica, também vejamos aqui os países com menos liberdade econômica. E agora dê uma olhada no mapa. Nesse mapa vocês podem ver que os países que tendem mais ao verde são os países com maior liberdade econômica, né? Vocês têm Austrália, Suíça, Singapura, etc. Também ali os países do norte europeu, Estados Unidos, Canadá, enfim, Chile ali na América Latina, etc. Esses são os países com maior liberdade econômica. Já os países que tendem mais ao vermelho, ou no caso do Brasil, laranja, são os países com menos liberdade econômica, ou seja, países onde seus cidadãos têm menos liberdade para trocar bens, para trabalhar, para investir, para, enfim, ter uma moeda estável, para ter liberdade de contratar e ser contratado, enfim, esse tipo de coisa que o ranking analisa. Agora, vocês viram esse mapa de liberdade econômica, comparem este mapa com o mapa da percepção de corrupção. A coincidência é muito grande, por motivos óbvios. Quanto maior o tamanho do governo, quanto maior o impacto do governo na vida social, maior vai ser a corrupção. Não tem mistério, não tem segredo. Se a gente quer ter um governo grande, um governo que mexa e que impacte cada aspecto, que influencie cada processo alocativo no mercado, a gente vai ter corrupção. Não tem saída. É uma escolha que a gente precisa fazer. Ainda mais levando em consideração um país como o nosso, né, que a gente tem
um governo com dificuldades tão grandes no cumprimento de tarefas das mais básicas e ao mesmo tempo tão vitais para o desenvolvimento do nosso país, como a abertura de um negócio, obtenção de uma licença, enfim, garantia da segurança dos seus cidadãos, garantia dos direitos de propriedade. E, por outro lado, a gente tem também uma cultura histórica de falta de transparência, instituições que garantem a transparência ainda tão pouco desenvolvidas. Isso, enfim, acaba sendo o caldo de cultura perfeito para a prevalência da corrupção. Somado a isso o fato de que a política exerce uma influência tão grande sobre tudo, temos aí o cenário perfeito para escândalos de corrupção absolutamente catastróficos, como os envolvendo Odebrecht, Petrobras, Correios, e tudo aquilo que o Estado mete a mão, via de regra, acaba sendo suscetível de corrupção. Então no Brasil a gente pega um Estado paquidérmico, com um histórico de patrimonialismo, ou seja, de falta de distinção clara entre o que é público e o que é privado, uma sociedade civil apática, que dispõe de poucos canais para buscar a transparência, para buscar a responsabilização dos governantes, e a gente tem aí o cenário perfeito para a profusão de casos de corrupção, como eu disse. Então, o Brasil é somente mais um dos diversos exemplos contidos e trazidos mundo afora de quanto maior o tamanho do Estado, quanto maior a influência dos políticos na vida civil, maior é a corrupção. Quer diminuir a corrupção no Brasil? Diminua o tamanho do Estado. Tire poder das mãos dos políticos. Um abraço e até a próxima.